E agora, nação, vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco. Avassalador, foi o que eles falaram aí. E nós vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou da partida do Mengão e vamos analisar o que eles falaram, né? Porque muitos aí são antes, você sabe. Vamos ver o que eles estão falando do Flamengo, do Felipe Luiz. Já deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Pelas suas folgas onde aqui em São Paulo nesse período? No IMB. Isso. Estava lá nos ensaios. Eita! Ó, vamos ouvir os personagens. Vamos ouvir, depois fala do jogo. Eles estão aqui, ó. Mas pelo que eu vi, não mudou nada, não teve nada de diferente, não. Eles estão aqui, ó. Felipe Luiz e Fábio Carille e falaram depois do clássico. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola, pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. Primeiro tempo foi de chutão, né? Segundo tempo a gente rodou a bola, procurou trabalhar pelos lados, só pensando rápido aqui quantos cruzamentos o Puma chegou e fez no jogo. Zuccarello também chegou, Piton pela esquerda, mas o primeiro tempo foi abaixo como todo mundo, não achando alternativas e fazendo essa bola longa no Verratti, que não é o melhor para nós, porque a gente não tem jogadores para atacar espaço se o Verratti daqui um pouquinho ganhar a bola. A gente não tem característica para isso. Tava lá no AMB, Eugênio, nota da evolução do Flamengo é 10, né? Harmonia. Então, como eu não vi o jogo, eu deixo para os companheiros aqui que viram para falar. O que eu vi melhores momentos, vi muitos comentários, né? Conversei com pessoas que disseram que realmente o primeiro tempo foi avassalador do Flamengo sobre o Vasco. Como disse Felipe Luiz, ele superior em todos os quesitos. No primeiro tempo, o Vasco foi acuado. Não, foi amassado, triste. Né? Foi triste. Né, Maria? O Vasco não conseguia sair com a bola. E o Flamengo desenvolvendo tudo isso que o Felipe Luiz elogiou. O Flamengo faz o 1-0, chega a fazer um segundo que depois é anulado. Saiu barato para o Vasco. Aí no segundo o Vasco consegue pelo menos sair um pouquinho. O Carille falou dessa coisa da bola longa pro Verratti. Pro Verratti não tem que vir bola longa, tem que vir bola alta. E na bola alta que veio, o Vasco quase chega a empatar o jogo. Na cabeçada que pegou no travessão. Mas muito pouco. Bola alta com direção, né? Com direção. Do Pumita, principalmente, já que ali não está funcionando tanto pelo lado esquerdo com o Piton como funcionava. Mas foi o placar mais real do que foi esse jogo, né? Quando o Flamengo consegue o segundo gol com o Cebolinha, aí muito mais próximo do que foi a realidade do jogo. Palpite que, aliás, a cabeçada que poderia ter mudado a história do jogo, na minha opinião, àquela altura, com uma certa injustiça pelo volume de um e pelo volume de outro, né? E acabou dando o resultado que a gente chutou aqui, né, Eugênio? Os 2-0. Foi o que a gente nosso chutou. palpite, né, professor? Da diferença. Saiu barato no fim para o Vasco, pelo que foi o jogo em si. O Flamengo foi bastante superior, né? Sobrou e assim, na análise prévia, essa distância já acontecia. Né? Era muito claro aqui quando a gente falava sobre palpite, sobre favorito, favoritaço, porque é uma distância real. E o primeiro tempo, principalmente, evidenciou isso. Assim, é uma distância técnica muito grande. Técnica, de planejamento, de execução, de qualidade individual, de jogo coletivo. Assim, o Vasco está iniciando um trabalho em que você não tem todas as ferramentas necessárias. O Carille, ele precisa lidar com a falta financeira do Vasco, de se colocar no mercado minimamente, vai agora, né? Está trazendo novas peças, mas assim, é muito distante o que o Flamengo pode apresentar, o que o Felipe Luiz pode desenvolver na equipe, o que esse grupo dá para ele de condições para ele se desenvolver como treinador, o que o Carille ainda não tem com esse Vasco. É claro que já é muito você contar com o Verratti, porque, né, falávamos do Palmeiras necessitando tanto desse centroavante e é um luxo você ter o Verratti, mas ainda assim você vive apenas de uma jogada que é ou bola esticada no Verratti, que não funciona, como o próprio Carille disse. O Verratti, ele trabalha com cruzamentos, com essas bolas
alçadas na área, com uma mínima qualidade, não é chutão para ele segurar, para ele travar os zagueiros, porque o que o Carille falou, o Vasco não tem essa característica e essa profundidade de elenco em que você permite essa aproximação de jogadores com o Verratti sendo utilizado dessa forma. Então está muito distante. O Vasco não tem nem profundidade de time, falando Não dos tem. 11. Não tem. Falando dos 11. É urgente essa projeção para a Série A, se o Vasco vai sofrer, é urgente que o Carille peça coisas específicas para a diretoria. Jogador para o lado. Tem que ter jogador de lado de campo. Não é possível o Vasco continuar assim. É muito uma situação assim de projeção. É uma análise até fácil, professor, de fazer, que pode ser um ano bem longo, né? E uma Série A difícil para o Vasco. Eu acho que o Vascaíno se assusta mais com a falta de perspectiva, Mari, do que com o próprio momento. Porque para o próprio momento deu para o gasto. É isso, né? Se o Vasco teve algum mérito nesse clássico contra o Flamengo, foi pelo menos resistir. Conseguiu resistir e perder só de 2. É muito pouco. Porque contra o Botafogo, o Flamengo ele tem certa dificuldade para vencer só por 1-0, agora no Recopa, agora no Carioca, porque o Botafogo consegue elevar um pouquinho, né, o nível de competitividade. Ele consegue ali, ou no individual, ou de fato incomodando um pouco mais o jogo do Flamengo, principalmente por dentro, do que o Vasco. O Vasco não tem essa força ainda, né? Não consegue elevar esse nível, e aí por isso que na avaliação do Felipe Luiz foi uma vitória com nota artística, porque contra o Vasco, o Flamengo consegue desenvolver, aí ele consegue brilhar, aí ele consegue desfilar. Contra o Botafogo, não. O Botafogo consegue interromper um pouquinho a sequência. E o Felipe Luiz, ele consegue falar, porque é um elogio difícil de fazer, porque é o autoelogio, né? É o elogio ao próprio trabalho, ao próprio Flamengo, a sinergia do que é hoje o Flamengo em campo e o que são as pretensões da torcida. Ele consegue falar tudo isso sem soar arrogante. Porque a gente está vendo isso acontecer, né? O mais fanático torcedor adversário, lá no fundo, ele está pensando, de fato, o cara não é uma bravata. O time está desempenhando primeiro para depois receber esses elogios. Tá? Então, a tal da nota artística soaria na boca de muitos técnicos como empáfia. Não é o caso dele, porque é o que a gente está vendo. O Flamengo realmente está numa toada ideal de sintonia entre o que o técnico quer, o que o time faz e o que a torcida espera. Isso é muito raro. E o que a diretoria entrega, né? E o que a diretoria está pontualmente entregando. Ali, você já vê o Felipe Luiz com essa ideia de talvez adaptar um sistema para poder usar o Danilo. Pois é. Porque oferece muito para ele, porque tem muita qualidade. E os outros também têm muita qualidade, então ele não quer tirar um para pôr o outro. Então a adaptação ela vai acontecer e ele ganha muito mais. O Flamengo opções. hoje é uma ilha entre time que não tem técnico e monta elenco, time que tem técnico e não monta elenco que o técnico quer. Está faltando essa sincronia em vários clubes do Brasil. O Flamengo não. A questão do tempo, de se aproveitar o tempo, o Flamengo aproveitou, vem desde a temporada anterior. Sim. Muito estruturado. Ô Eugênio, não só por ontem, claro, né, mas pela temporada até aqui, nem tanto ao céu, e falando em ilha, nem tanto ao mar para Flamengo e Vasco, ou é por aí mesmo? É o Flamengo mais próximo do time do Jorge Jesus e o vascaíno já preocupado na hora que começar a primeira rodada do Brasileiro. É por aí ou também nem tanto? É por aí. A perspectiva do Flamengo é excelente para a temporada. Excelente. É um time que vai brigar em todas as frentes. E isso começa com a eleição, quando o novo presidente decide que o futebol será tocado por um profissional. Esse profissional parece ter boa noção do que precisa fazer no Flamengo. Estudou bastante, né, o futebol brasileiro. Sim. E o início de temporada é até aqui perfeito. O Flamengo está fazendo tudo o que tinha que fazer. Você é um cara que sempre lembra do trabalho do Portuga, né? Você, pelo menos sempre nos programas que a gente faz junto. Do Jorge Jesus? É. Acho que são momentos diferentes. Então, eu gostaria de te ouvi-lo. O Felipe Luiz nunca negou não dá pra comparar da relação dele com o Jorge Jesus, da admiração dele pelo trabalho do Jorge Jesus. Agora são times diferentes. Só que talvez ele... Sabe, porque o futebol ele muda, tá? Já são 6 anos desde 2019. Talvez ele esteja trazendo até outras coisas diferentes para esse Flamengo.
Acho que talvez não tenha... As peças mudaram também. Aquelas peças estavam num momento brilhante naquela época. Ele próprio era peça. Felipe Luiz. Hoje são outras, mas o que está escrito lá em 2019 está escrito, foi um trabalho maravilhoso. E ele pode fazer outro trabalho maravilhoso. Acho que tem um ano pela frente dele, para brilhar muito, né? Enquanto o Vasco, a gente sabe, como disse o professor, não é só o Campeonato Carioca. É o torcedor que olha, e aí, o que vai acontecer? Não tem dinheiro, não tem SAF, quer dizer, tem SAF, mas não tem um investidor na SAF. O elenco é ruim, faltam jogadores com determinadas características. Né, o treinador não parece estar conseguindo tirar alguma coisa, claro que é início de ano ainda. Então, sim, a projeção de ano para o Vasco é difícil. Só queria falar aqui, antes da gente terminar, que o Flamengo e Volta Redonda com 20 pontos já estão classificados. Falta uma rodada para terminar a Taça Guanabara e com isso fechar os 4 semifinalistas. Nessa rodada, para ver como está embolado, o Madureira ganhou o jogo, subiu 5 posições. Uau. E entrou na zona de classificação com 15. É o famoso elevador. Subiu. O Vasco é o 4º colocado ainda, tem 14 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. Só que o Vasco enfrenta o Botafogo na última rodada e o Fluminense enfrenta o Lanterna Bangu, já fora. O Bangu tem 4 pontos, já rebaixado. Então o Fluminense pode entrar, se houver um empate entre Vasco e Botafogo, o Fluminense passa os 2, ganhando do Bangu. E aí, vamos ver o Madureira se consegue pontuar. Mas a gente provavelmente, pelo que está desenhado aqui, vai ter 2 grandes na semifinal. O Botafogo ainda tem uma esperança, né? O Botafogo venceu o Vasco. Vencendo o Vasco, ele... Vencendo o Vasco. Puxa o Vasco. Mas aí tem que ver se o Madureira vai ganhar o jogo dele, que é com o Nova Iguaçu. Se o Madureira vencer com o Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu, ele vai permitir apenas que ou Vasco, ou Fluminense, ou Botafogo, né, entrem na fase semifinal. A gente acabou não mostrando a tela do desempenho do Flamengo em clássico. Dá para mostrar essa semana ainda, ou até na semana que vem, para fechar a temporada regular ali, né, a fase de classificação. É uma tela que indica que o Flamengo tem tudo para vencer. Se não, segura a tela para melhorar ainda a tela. Não é? Próximo, muito provavelmente, vai ter mais. Prof, amanhã tem É isso aí, nação. Tá aí a imprensa paulista falando sobre a vitória do Mengão. Tudo normal no Rio de Janeiro. O Mengão está dominando o futebol carioca e o brasileiro. Porque eu vou dizer pra você, do jeito que o Flamengo tá jogando com o Felipe Luiz, esse ano promete, hein? 2025 promete. Vamos ficar de olho, a gente vai acompanhando e vamos ver essa evolução do Flamengo nas mãos do técnico Felipe Luiz. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Coloca nos comentários aí o que você achou da partida. Eu vou deixar minha opinião pra você. Cara, não teve vez pro Vasco. O Vasco esse ano vai se complicar demais. De novo, vai lutar pra não cair. E o Flamengo vai estar lá nas cabeças, hein? Vai brigar pelos títulos desse ano. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.